Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Pessoal, eu vou trazer eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês, de introdução a uma das ferramentas mais importantes hoje, tá? Na área de instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionados, tá? Sendo eles equipamentos residenciais, comerciais, industriais, tá? Sistemas centrais. Então, assim, na minha visão, é um dos equipamentos que vai das ferramentas que vai abrir um leque gigantesco para vocês, que pode ajudar em muito o seu dia a dia, tá? Vai maximizar a resolução dos seus problemas dentro da área do ar-condicionado, tá? Independente do porte do sistema, é o multímetro, tá, pessoal? Eu tô trazendo esse modelo de multímetro, tá? Porque é o modelo que eu tenho aqui na minha oficina. Não é um modelo que eu trabalho na empresa que eu trabalho, né? Que eu trabalho também numa empresa de sistemas centrais, tá? Mas esse é meu, esse aqui é da minha oficina em casa. Eu tenho esse outro aqui também, que é meu também, que é um modelo um pouco mais sim, ele é mais versátil, mais rápido, porém ele é um pouquinho mais barato. Acredito que é mais barato que esse aqui, que também não é um multímetro muito caro, mas é um multímetro excelente. Esse daqui também é excelente, tá, pessoal? Eu só parti para esse porque esse daqui começou a dar um erro de escala comigo, tá? Só que eu usei muito, tá, pessoal? Usei ele mais de 2 anos, fazendo manutenções em placas eletrônicas, sistemas de automação e etc. Tá bom? Então usei muito ele, acredito que ele ainda está funcionando, tem algumas leituras, tensão, alguma coisa, que ele ainda faz as leituras certinho, mas em resistência, em alguns outros ele acaba acusando os erros. E eu vou explicar algumas vantagens e desvantagens entre os dois, certo? Porque esse multímetro é um multímetro que a gente fala que ele é automático, né? Por que automático? Porque ele é um multímetro onde eu tenho a escala de tensão alternada, só que eu não tenho faixa de tensão. Como assim, pessoal? Exemplo esse daqui, tá vendo? Esse aqui é um multímetro onde eu tenho tensão alternada, porém eu tenho que selecionar a tensão que eu vou fazer a leitura. Então eu tenho de 6 volts, 60 volts, 600, 1000 volts. Então eu tenho que escolher a faixa de leitura, entendeu? E esse aqui não, esse aqui é um multímetro onde que ele já faz ele já percebe, né? Na hora que você faz a leitura, a eletrônica interna dele já percebe, né, a faixa de tensão que você está lendo, e ele já corrige e mostra o valor aqui automaticamente. Então é um multímetro que ele é mais rápido, não que seja mais preciso, mas você não precisa ficar prestando muita atenção. Você coloca na escala que você quer ler e ele faz todo o resto do trabalho, tá bom? E eu vou explicar mais sobre ele. Porém, esse aqui, para mim, eu tô bem satisfeito porque é um multímetro que tem uma sensibilidade sensacional, pessoal. Tá? Não tô fazendo propaganda não ganho nada de nenhuma marca para fazer propaganda. Eu só tô falando que é de experiência, tá? Então, o que eu queria trazer nesse vídeo, a introdução, os principais pontos. Para quem já conhece, legal, beleza. Para quem já trabalha, show de bola. Acredito que em algum ponto aqui eu possa trazer algum conhecimento que não seja né, que ainda vocês não tenham, mas se tiver também, show de bola.
mas é para quem não sabe ou que trabalha na área, ainda não teve oportunidade de fazer um curso especializante, né? E é para tirar o medo que muitas pessoas têm de mexer no multímetro, né? Tem muitas pessoas que têm medo, né? Receio por achar que é difícil ou que é muito avançado, né? E não é, pessoal. O multímetro é um equipamento que cada ano que passa, as grandes marcas, elas estão trazendo multímetros mais, como eu posso dizer, mais intuitivos, né? Multímetros para facilitar a vida do técnico em vez de dificultar ou de exigir um conhecimento muito profundo. E hoje, pessoal, dentro da área da climatização, sendo ela, né, independente do porte, é de vital importância um técnico ou um profissional, um mecânico de refrigeração, um mecânico sênior, ou que seja um encarregado, ele tem que saber, né, um líder no caso, ele tem que saber trabalhar com um multímetro desse, certo? Ele tem que saber fazer uma leitura de uma tensão, de uma corrente, certo? De uma resistência ôhmica, de um capacitor, tá? Então, assim, é de vital importância, é básico. E esse conhecimento de saber fazer essas leituras, querendo ou não, pega um profissional num ponto onde que ele está estagnado, né, ou que não está tendo oportunidade de crescimento e leva ele para um outro patamar, pessoal. Quando você tem, digo por experiência própria, tá, pessoal, porque eu trabalho em uma empresa que monta sistemas centrais. Quando a gente tem um profissional, né, onde a gente passa uma demanda para ele e ele consegue te dar uma resolução com confiança, você já olha para esse profissional com outros olhos, né, pessoal? Então você sabe que esse profissional vai te atender, sabe que esse profissional vai trazer a resolução do problema, entendeu? Você passa uma demanda para ele e ele te traz uma resolução. Você vai atrás dos componentes que foram levantados pelo profissional e essa resolução, certo? No final, dá 100%, entendeu? Fica 100%. E eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal. Que nem em vários vídeos eu venho trazendo conteúdo de sistemas industriais. É muito raro, pessoal. Pessoal, é muito raro um profissional que tenha essa expertise dentro da área da climatização, tá? Um profissional ainda que tenha a expertise de fazer toda essa parte de manutenção elétrico-eletrônica e tenha o conhecimento de sistemas centrais é mais raro ainda. Eu costumo brincar com o pessoal das nossas equipes, que um profissional hoje completo, que é um profissional completo em que ponto, pessoal? No sistema central, é onde o cara entende de elétrica, tem um conhecimento de eletrônica, automação, né? Sistemas hidrônicos, tubulações, sistemas de duto, certo? Traçado de duto, montagem de duto, leitura de projeto. Então é um profissional extremamente diferenciado, tá, pessoal? E eu vou falar para você, não se encontra. Não encontra. Quando encontra alguns profissionais diferenciados, ele tem um ou outro forte, o resto ele só arranha, tá? Então esses conteúdos que eu tô trazendo é para ajudar a esse alicerce, tá? Da construção desse foco, que é se tornar um profissional completo, com domínio na área da climatização, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o multímetro. Pessoal, 90% dos multímetros de uma qualidade boa, né? Não estou falando multímetros caros, não. Multímetros os orbitantes que tem aplicações
únicas, né? Tem aplicação que tem medições que você tem que usar um multímetro XYZ. Não. Falando multímetros bons, acessíveis, que têm uma sensibilidade boa, têm uma proteção boa, eles vão ser dessa configuração, tá? Eles vão ter as entradas, certo? Aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, eles têm as entradas das pontas de prova. Esse aqui também tem, tá vendo? Uma série de entradas. Ele vai ter as pontas de prova, certo? Igual esse multímetro aqui, ó, da Minipa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu focar. Esse multímetro, ó, ele é um multímetro que ele tem uma proteção muito boa, tá, pessoal? Ele é de 20 amperes para leitura de corrente, com uma proteção CAT4 a 600 volts, certo? Então, até 600 volts, essa ponteira, ela te oferece uma proteção nível CAT4. Então, uma proteção muito boa, tá, pessoal, dentro da área da elétrica. Porém, se você dar uma rodada na ponteira, essa proteção, ela diminui um pouco se você aumentar a tensão, tá vendo? Se eu elevar a tensão a 1000 volts na leitura, ele vira uma proteção CAT3, certo? Por essa elevação de tensão, tá? Então acaba diminuindo o grau de proteção dessa ponteira, tá bom, pessoal? Mas a gente sabe que dentro da área do ar-condicionado, dificilmente você vai passar dos 600 volts, tá? No máximo aí, né? Eu acredito que você vai fazer uma leitura, vai ser o 440, e muito difícil, só em sistema muito pesado mesmo, você vai ter o 680 e assim vai, tá? Mas o mais usual vai ser o 440, 380, 220, tá? Então, essa ponteira vai te dar um grau de proteção muito bom. Isso, para mim, é muito importante, tá, pessoal? Dentro da área de elétrica, tá? Equipamentos ou ferramentas que tenham um grau de proteção melhor, é mais segurança para vocês, certo? Pessoal, vamos lá. Como eu conecto isso daqui? É uma dúvida de muita gente, né, pessoal? Como eu conecto esses cabos? Às vezes a pessoa fica, caramba, eu coloco esse aqui ou aquele ali. É bem intuitivo, né, pessoal? Aqui tá bem claro que o preto vai aqui, porque dentro da sua borneira aqui, né, do seu conector, já é pintado de preto, já para facilitar essa identificação. E o vermelho em qualquer uma dessas outras portas. Porém, vamos lá, para a gente identificar, o preto é o comum, pessoal, tá vendo? Então, ele é o comum. O que quer dizer com comum? Quer dizer que nas leituras, o único cabo que você vai mexer é esse vermelho aqui. Então, quer dizer que o preto, depois que você colocou ele aqui, dificilmente você vai tirar ele daí, só se for para guardar. Por quê, pessoal? Vamos lá. Se eu precisar fazer uma leitura de tensão, o meu preto vai ficar aqui no comum, o meu vermelho ele vai vir aqui, ó, nessa entrada, certo? Então você segue essa linha aqui, pessoal, ó, tá vendo? O meu preto aqui e essa linha vem aqui para cima, tá vendo? Dizendo que as leituras que eu posso fazer com o meu preto no comum e o vermelho conectado aqui, eu posso fazer leituras de tensão, tá bom, pessoal? Leituras de resistência, tá? Esse símbolo que parece uma ferradura é a leitura da letra grega, é a simbologia da letra grega ohms, né? Então parece uma ferradurinha, é a resistência. Essa simbologia é o diodo, tá, pessoal? Então assim, a gente faz leituras de diodo, essa seta com esse barramento aqui na frente. Leituras de temperatura, tá? Porém a gente não usa a ponteira para temperatura. Eu pego para vocês o que você vai usar para temperatura, é um sensor próprio, tá bom? A gente faz a leitura de frequência, hertz, tá? A simbologia, né?
a identificação do Hertz, HZ, a simbologia de capacitância, né? Esses dois símbolos, né? Esses dois T invertidos. E a simbologia de leitura, né? De continuidade, a simbologia do símbolo de uma sirene, né? No disparo sonoro, ou parece o símbolo do Wi-Fi também, né, pessoal? Mas para quem não sabe, é a simbologia da continuidade. Beleza, pessoal? Então, beleza. Essa ponteira aqui, nesse ponto, ela faz essas leituras, tá bom? Se você pegar aqui, ó, esse outro multímetro, são praticamente as mesmas leituras, ó, tá vendo? Ó? Do comum para cá, então meu preto ficaria aqui, meu vermelho ficaria aqui. Eu tenho as mesmas leituras, tá vendo? Ó? Tensão, resistência, frequência, diodo, continuidade e capacitância e temperatura, tá bom? Então, se você pegar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, pessoal? Beleza, então eu já sei que para eu fazer todas essas leituras, eu deixo o meu cabo aqui. Show de bola. E se eu quero medir a corrente? Beleza, pessoal? Eu venho daqui, ó. É bem intuitivo, pessoal. Meu comum tá aqui, beleza. Aonde que eu vou ler corrente? Eu preciso ler uma corrente de 10 amperes. Então, ele vai entrar aqui, tá vendo? Então, nesse ponto, eu faço leituras de corrente. Até quanto, pessoal? Pessoal, muito importante, sempre lê isso daqui, ó, esses avisos. Todos os multímetros vêm com esses avisos para você poder identificar, saber que correntes que você vai poder utilizar ou não o multímetro, tá vendo? Então aqui ele deixa bem instruído aqui, ó. Fusível de proteção, certo? Com tensão máxima de 250 volts e corrente máxima de leitura de 20 amperes. Então, eu só posso fazer uma leitura máxima de 20 amperes, onde que na máxima ele só pode fazer a leitura em 10 segundos, certo? E se ele tiver na mínima, né, no caso, com uma tensão, com uma corrente abaixo da máxima, você consegue fazer uma leitura mais longa, até 15 minutos, entendeu? Mas na máxima 10 segundos, tá bom, pessoal? Beleza, então eu sei que para eu fazer a leitura de corrente, certo? Eu tenho que deixar meu preto no comum e meu vermelho aqui nesse borne, né? Nesse conector. Esse multímetro é um pouquinho mais fraco, tá bom, pessoal? Então ele vem aqui no comum e vem aqui nessa borneira. Esse multímetro, ele é um pouquinho mais fraco, tá vendo, pessoal? Ele é um multímetro que leitura máxima de corrente de 10 amperes. Esse azul aqui da Minip é mais forte. Então ele tem fusível máximo de 10 amperes em 10 segundos na máxima, tá bom? Então ele tem essa particularidade, beleza? Agora eu quero fazer a leitura de uma corrente bem um pouco baixa em circuitos eletrônicos, tá, pessoal? Então é miliampere ou microampere, né? Que já é em circuitos eletrônicos, tá, pessoal? E aí eu pego meu multímetro, continua a ponteira preta aqui e a ponteira vermelha vem aqui nesse borne, onde que se eu seguir a linha aqui, ó, ele me fala que nessa ponteira eu consigo fazer a medição máxima de 600 miliampere, que seria 1 ampere dividido por 1000, certo? Então são 600 miliampere. Então é a leitura máxima que esse ponto com esse vai conseguir fazer, certo? Em uma tensão de 250 volts na máxima, tá bom? Esse outro aqui, ó, ele é um pouco mais fraco, que nem eu já tinha falado antes. Ele faz uma leitura aqui, ó, de 400 miliamperes máxima nesse ponto de miliampere, beleza, pessoal? Então é bem intuitivo, né, pessoal? Se você parar para olhar, por mais que dê uma dúvida na hora de conectar, se você parar um pouquinho para ler, você
consegue visualizar isso aqui, tá? Antes de eu partir para as escalas, pessoal, deixa eu mostrar para vocês esses dois multímetros meus aqui. Como eu mexo com o sistema de ar-condicionado, eles vêm com esse sensor aqui, ó. É um sensor para medir temperatura, certo? Então eu coloco no comum no preto, certo? E o vermelho aqui, ó, aonde que eu tenho a simbologia, tá bom? E aonde que eu venho, pessoal? Eu venho aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é temperatura aqui embaixo. Tá vendo? Eu coloco na escala de temperatura e ele já tá me dando a temperatura ambiente aqui, tá vendo? 22, 23 graus Celsius. Se eu quiser mudar para Fahrenheit, eu mudo aqui, ó, tá vendo? Aperto o botão Select. Tá vendo, pessoal? Outro ponto que eu queria deixar para vocês. Pessoal, tá vendo? Nesse modelo de multímetro, eu tenho uma escala principal, que é a escala de volts, e uma escala secundária, que ao momento que eu aperto esse botão Select, eu digo para o meu multímetro que eu quero fazer a leitura da segunda escala, certo? Da escala secundária, entendeu? Aí ele faz a mudança para a escala que está nessa cor amarela, tá vendo? Aqui tem também, ó, na escala de continuidade, tá vendo? Se eu apertar ali, ele vai fazer a leitura de diodo. Aqui na tensão, se eu apertar, eu faço a leitura de hertz. Aqui na corrente alternada, eu faço a leitura da frequência também da minha corrente, tá? Então esse multímetro tem essa característica em especial, tá? Esse aqui, que nem eu falei para vocês, ele já não tem, tá? Ele é bem distribuído, tá bom? Tá vendo como escuro? Esse multímetro é muito legal, pessoal. Como escureceu, ele tem um sensor aqui, que quando eu estou em ambiente escuro, ele automaticamente ele liga a luzinha, a luz do display. Tá bom? Ó, eu vou voltar, se eu quiser voltar para ligar o Celsius, eu aperto de novo, tá vendo? Se eu pegar o meu sensor aqui, vai subir a escala lá até a temperatura que eu tiver na minha mão. Beleza? Então, todo esse multímetro ele já vem com essa sonda aqui, tá, pessoal? Com esse sensor aqui, já vem junto com ele quando você compra, tá? Esses multímetros de marca mais com qualidades melhores, tá? Deixa eu guardar isso aqui. Beleza. Pessoal, vamos lá. Agora, pra gente entrar aqui no ponto das leituras. Que eu queria deixar bem... tem algumas leituras aqui que são desse multímetro em especial, que eu não vou entrar no caso, que nem essa de linha viva e de identificação de fase e neutro, tá? Não vou entrar nesse método, vou entrar só nas escalas convencionais. Então vamos lá. Eu partindo do ponto off, eu entro aqui nas tensões. Eu vou vir aqui primeiro na tensão contínua, tá? Que é esse V e esse traço contínuo, sem senoide, ele é reto, é um traço sem senoide, tá bom, pessoal? Ele é reto. Aqui, nessa escala, ele vai daqui, ó, desse barramento a esse barramento, quer dizer que todos esses números aqui estão dentro da escala de tensão contínua, certo? Aí, após esse barramento, eu já inicio o barramento de leitura da tensão alternada. Então, desse barramento a esse barramento, são as escalas da minha tensão alternada, dessa barrinha a essa barrinha aqui é da minha corrente alternada. Então, para você poder identificar, tá? E é isso que tem de diferença com esse aqui, ó, que eu falei para vocês. Esse aqui, ó, ele já é bem mais intuitivo, porque você coloca aqui, ele automaticamente já vai ver o nível de tensão que você está lendo, que esteja dentro do grau de proteção dele, ele vai calcular sozinho e vai se regular para mostrar a leitura aqui, sendo em resistência ohmica, sendo em tensão, entendeu? Isso é muito legal, tá? Nesse multímetro aqui. Esse aqui já tem essa, tá vendo? Já acendeu a luz sozinho de novo.
esse aqui tem esse ponto que para mim não é negativo, tá? É só vocês lembrar de observar antes de fazer as medições, tá bom, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, como que eu mediria uma tensão contínua em um sistema em uma placa eletrônica, tá bom, pessoal? Eu quero fazer uma medição dentro de uma placa eletrônica onde eu tenho esse componente aqui, tá, pessoal? Esse tipo de capacitor, se você vê ele dentro de uma placa eletrônica, esses capacitores eletrolíticos, eles são capacitores polarizados, eles são em tensão contínua, tá, pessoal? Então, para eu fazer a medição dele na placa, vamos dizer que ele esteja instalado na placa, deixa eu pegar uma placa aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, pessoal, ó. Esse capacitor está no circuito, tá vendo? Então ele tem o polo negativo, simbolizado pela essa faixa. Então a gente sabe, ó, se olhar, transferir para baixo, eu sei que esse é o negativo e esse é o positivo do capacitor. Então como que eu faria essa leitura aqui com o meu multímetro? Tá vendo? Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Dentro da eletrônica, da eletroeletrônica, tá? Para você executar as leituras, o multímetro, o negativo é sempre a ponteira preta, tá, pessoal? E o positivo é a ponteira vermelha. Então, imagino que a minha placa estivesse no circuito, tá? Tem muitas placas eletrônicas de condensadoras que ela vem instalada assim, né? Você tira a tampa e ela tá em funcionamento, porém ela tá com a sua face de leitura para cima. Você viria com cuidado, conectaria a perna negativa aqui e a perna positiva no positivo. E aqui teria a leitura da tensão naquele momento que está passando pelo aquele certo capacitor. Então, um exemplo, se fosse 310 volts contínuo, que é geralmente uma tensão em que trabalha a fonte dessas placas inverter, tá bom, pessoal? Então, no momento em que você conectasse aqui o negativo e o positivo aqui, no polo positivo do capacitor, apareceria uma tensão aqui de 300, 310, 315 volts contínuo, tá? Que seria uma tensão normal nesses sistemas, tá bom? Então, assim que você mede tensão contínua, certo? Sabendo que quando você vai fazer a medição de tensão contínua, a ponteira preta é sempre o positivo, é sempre o negativo, e a ponteira vermelha é o positivo. Ponteira preta negativo, vermelha positivo. Beleza, pessoal? E sempre se atentar na escala, tá vendo? Se eu vou medir 310 volts, eu tenho que jogar na escala de 600, certo? Se eu jogar na de 60, esse multímetro é um multímetro que tem proteção, é um multímetro bom. Então, se você está medindo, jogou no 60 aqui, só que você está medindo 310, em algum momento ela vai dar um estouro de escala, tá? Então, só que você vai perceber e você vai tirar. Então, não vai dar tempo de danificar, porque ele é protegido. Mas sempre, pessoal, for fazer as medições com esse tipo de multímetro que tem essa dependência de escolher as escalas, sempre observar bem se está dentro da faixa etária, se está na escala certa também, tá bom? Depois da escala de tensão contínua, a gente tem a tensão alternada. Tensão alternada, pessoal, para quem não conhece, ou ainda não teve oportunidade de fazer um curso, ou não tem conhecimento ainda nessa área de elétrica, é a tensão fornecida pela rede, né? A tensão fornecida pelas concessionárias. Então, é uma tensão que ela é alternada, ela alterna do polo negativo para o polo positivo, certo? Ela tem e ela vem numa frequência, numa velocidade de 60 Hz, beleza?
Então essa tensão alternada, ela tem essa simbologia, que é a simbologia do V de volts e a senoide parecendo esse tiozinho aqui, tá bom, pessoal? E é a mesma situação, pessoal. Se eu preciso medir 220 ou 110, a minha escala vai nesse aparelho vai de 660, 600 mil. Então, se eu preciso ler 110, eu vou jogar aqui no 600, né, pessoal? Eu vou até ter uma tomada de teste aqui, ó. Vou medir aqui para vocês verem, tá vendo? Ó, 114 volts alternado, tá bom? AC 114 volts. Então ela tá fazendo a leitura, beleza, pessoal? Ó, eu vou dar só um exemplo para vocês. Se eu tivesse, ó, eu coloquei na escala de 60 e eu vou tentar fazer uma leitura, tá vendo? Ó, deu estouro de escala, já tirei para não danificar o multímetro. Então, quando eu tentar medir e dar esse OL, quer dizer que a tensão que eu estou medindo está errada dentro da faixa de leitura que eu escolhi, tá bom? Então, sempre se atentar nisso daí. Então, ó, joguei aqui no 600, que é a escala que eu quero fazer a leitura. Eu quero achar o 110 aqui. Opa, já achei. Tá vendo? Esse multímetro é muito legal, pessoal. Eu só ponho o braço aqui, ele já acende a luz sozinho. Aí, pessoal, ó. Tá vendo? Show de bola. Então, aí eu preciso fazer leitura de um relé. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Relé. Esse aqui é 12 volts contínuo. Tá? Então, esse relézinho aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Um diagrama dele. Não sei se tá dando para ver, mas só para vocês entenderem aqui, pessoal. Esse relé aqui, ele é bobina de alimentação de 12 volts contínuo. Então quer dizer o quê? Que em uma perna dessa vai chegar o negativo e outra perna dessa vai chegar o positivo da tensão contínua. Então se eu precisasse medir se a alimentação estaria chegando nesse relé na placa, aí ele estaria conectado na placa, né? E eu faria a medição aqui, ó. Opa, coloquei uma perna. Opa, deixa eu mostrar para vocês, né? Senão, aqui, ó. Coloquei uma ponteira aqui em uma perninha da bobina e a outra ponteira, e a placa tá pedindo para entrar. Eu teria que ter os 12 volts aqui, apareceria 12 volts contínuo aqui para mim. E a minha escala correta de leitura seria essa daqui, tá vendo? A de 60 volts contínuo. É um exemplo de aplicação desse multímetro, tá? Corrente, pessoal, para medir corrente, aqui nesse multímetro tem escala de 60 mA, 600 mA e 20 A em tensão alternada, tá? Um grande detalhe, pessoal, eu não gosto de medir corrente com multímetro, tá, pessoal? Por quê? Para eu poder medir corrente, vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidão, pessoal. Aqui, ó. Para eu medir corrente, eu tenho que ver a corrente que está passando no condutor. O que eu precisaria fazer? Primeiro, desligar o disjuntor, logicamente, abrir o circuito, colocar uma ponteira nesse condutor que está vindo da fonte e nesse condutor que está indo para o motor, certo? Exemplo só, tá, pessoal? Então eu pegaria uma ponta, mediria na fonte que está vindo, deixa eu pegar aqui, ó, na fonte, cortaria esse condutor ao meio e faria essa medição. Então a corrente que teria passando no condutor ia aparecer para mim. Então a corrente entraria em uma ponteira e sairia dando continuidade para poder alimentar o motor e ele fazer o consumo de corrente, certo? Então eu não gosto de ler corrente com multímetro, mas é assim que seria feita a leitura. Então essa parte de corrente é aqui que você vai fazer a leitura, rompendo o condutor, que nem eu falei para vocês, eu tenho um cabo que está indo para o motor, o que eu faço? Eu corto ele, pego uma ponta do corte e coloco o multímetro, pego outra ponta e coloco
no cabo que vai para o motor. Então aqui fica rompido. Eu não gosto de fazer leitura porque não é seguro. Para isso, né, cara, a gente tem um alicate amperímetro que simplesmente você vai lá e agarra no fio e já faz a leitura, é muito mais seguro. Beleza? Mas só para introdução aqui, né? Essa é a escala de corrente alternada, essa escala de de corrente contínua, tá? Dentro das escalas de alternada, que são essas duas, tanto corrente quanto tensão, você tem a opção de fazer a leitura da frequência, né? Da velocidade da senoide, quantos ciclos, né, tá tendo por segundo ali, tá? Geralmente, se a gente está medindo a tensão aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Vou ter em escala de 600, pessoal. Ó, eu tenho 110 em 60 Hz, beleza? Porque eu selecionei aqui a leitura do Hertz, né, da frequência. Então é a velocidade que essa tensão está sendo transmitida. Ó, eu tenho 110 volts, certo? 127, 110, dependendo da região, e uma frequência de 60 Hz, certo? Se eu tivesse lendo a corrente, seria a mesma situação, porém com aquele critério de romper o condutor. Eu teria a medida da corrente, aí eu selecionava o Hertz, eu teria a frequência dessa corrente, a velocidade que a corrente estaria passando ali no condutor. Beleza, pessoal? Show de bola! Aqui é aquela escala que eu falei para vocês de temperatura, que é onde eu seleciono se é em graus Celsius ou em Fahrenheit. Já mostrei, né, o sensor, frequência e porcentagem, certo? Aqui eu venho aqui, conecto no motor, na bomba, no compressor, e eu faço a leitura da sua frequência e a porcentagem, né, dessa leitura, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, eu tenho a leitura de diodo e continuidade, tá? Aqui, ó, continuidade, primeira escala, tá mostrando aqui, pessoal, ó, continuidade. Esse é uma das escalas que você vai mais usar, tanto para identificar condutor, quanto para identificar curto-circuito, aterramento e tudo mais, ó. Então, para você poder entender, pessoal, ele é uma medição, para quem não conhece, é uma escala onde que eu quero saber se eu tenho conectividade de um ponto ao outro, tá vendo? Ó, tá vendo? Então me diz que esse ponto tem conectividade com esse. É muito bom para achar curto-circuito dentro de placas eletrônicas, tá, pessoal? Imagina aqui, ó. Eu quero saber se esse ponto está conectado a esse ponto aqui, ó. Eu conecto uma ponteira. Beleza, tá assim. E esse com esse? Opa, tá assim. E esse com esse? Tá. Então, isso é para eu poder identificar onde eu tenho. Exemplo, pontos onde que eu não possa ter conectividade, né, continuidade. Se eu venho aqui e faço alguma medição e dá, quer dizer que eu estou tendo um curto-circuito. Quer dizer que esse ponto foi aterrado, né? Ele está dando continuidade pro ponto que ele não deveria. Então é muito bom para identificar cabo e tudo mais. Essa outra escala, se eu apertar aqui o botão de Select, é a escala de diodo, tá, pessoal? Essa escala é para medições de diodo. Vou dar um exemplo aqui de um diodo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Essa aqui, ó. Essa plaquinha, ela tem um diodo aqui, pessoal. Tá? Esse diodo aqui, para quem não sabe, é um dos componentes mais utilizados na eletrônica, tá? Então eu não vou dar muita explicação sobre o diodo, mas ela é feita, tá vendo? Aqui tá mostrando que o meu diodo tá bom, tá vendo? Tá mostrando, deu até uma luzinha verde, simbolizando que esse diodo tá bom e deu uma escala legal. Então esse componente é muito encontrado na parte de filtragem,
das placas eletrônicas. Então você mede ele tanto na continuidade quanto nessa escala de diodo para saber se ele tá bom, tá vendo? Então, de um lado, se você colocar, ele dá continuidade, ele dá passagem de tensão, e no outro ele não pode dar, ele conduz somente de um lado, tá, pessoal? Tá vendo? Então, esse diodo tá bom. Aqui, pessoal, a gente tem a escala que é uma das mais utilizadas pelos mecânicos de refrigeração, que é a escala de resistência ohmica, tá? Por quê? Porque os resistores, né, os termopar, que são os termos resistores, são sensores, né? Os sensores de temperatura, eles têm a sua leitura feita em cima da oscilação da sua resistência. Então, o que acontece? São resistências que elas variam conforme a temperatura ambiente, tá, pessoal? Então, o que acontece? Quando você tem uma temperatura, esse resistor vai ter uma resistência X. Conforme vai oscilando a temperatura, essa resistência ela vai mudando, tá bom, pessoal? É um da base, né, das placas eletrônicas de climatização aí, é a leitura de sensores, tá, pessoal? Então, isso aí é para introduzir para vocês, tá? Ó, se eu pegar como exemplo, ó, esse sensor aqui, ó, ele não é um sensor de ar-condicionado, é um sensor do próprio multímetro, tá vendo? Só para eu dar uma introdução para vocês. Eu botei na escala dele, que esse sensor ele é de 15 ohms em 25 graus. Quando tá menos de 25 graus, então a escala dele tá menor, tá? Se eu aquecer ele aqui, ó, tá vendo? Eu tô conectado aqui, ó. Se eu aquecer, ó, vai mudando a resistência dele, tá vendo? Então, se eu quero saber se um sensor tá bom, se ele tá oscilando, que ele tem que oscilar, tá, pessoal? Então, é um dos testes que eu faço, é medir a sua resistência. Então, faça essa medição de resistência. Essa medição de resistência vai me dizer se ele está dentro da faixa de leitura que ele tem que estar, ou se ele está travado. Muitas vezes ele para de fazer oscilação, ele fica travado, ocasionando erros, tá, pessoal? Ou muda a sua faixa. Exemplo, um resistor de 10k ohms, ele em vez de estar com 10k ohms, ele está com 5. Então ele está fora da faixa. Então, às vezes, quando a placa eletrônica pode interpretar que ele está com uma temperatura muito alta, entendeu? E tudo mais. Então, é uma das escalas mais utilizadas pelo pessoal do ar-condicionado e refrigeração. E por último aqui, pessoal, para finalizar esse multímetro, a escala de capacitância, pessoal. Esse multímetro meu aqui é limitada a escala dele, tá? Ele é um multímetro onde que a escala dele não é muito ampla, diferente daquele outro amarelo, mas eu consigo fazer as leituras dele, tá vendo? Como que é a leitura, pessoal? Exatamente como se eu fosse medir a tensão contínua. Polo negativo na ponteira preta, polo positivo na ponteira vermelha, e aqui, ó, 498 microfarad, tá? Microfarad. Então, se eu vim aqui, ó, ele é um capacitor de 560 microfarad. Então, ele tá baixo. Por isso que eu já até tirei ele, já tá até fora aqui, tá? Mas isso aqui é só para vocês verem a eficiência desse equipamento aqui. Ó, vou fazer a leitura novamente. Deixa eu pegar, conectar certinho. Conectei aqui, ó. Ele tá lendo. Ele libera um pulso de tensão. E em cima do retorno que ele tem, ele mede a capacitância do capacitor, tá vendo? Então ele é um capacitor que está com a capacitância baixa. Então ele já foi muito utilizado, já está ressecado, tá vendo? Então não é usual mais, tá? E ele vai de micro a milifarad, tá? Então dá para você fazer, mas deixa eu jogar, até joguei fora já. Dá pra fazer bastante leitura.
Então, pessoal, é isso aí. Que eu queria trazer para vocês sobre os multímetros, a forma de utilizar, tá? As principais leituras, as suas ponteiras, tá? E acredito que deu para ter uma noção legal. Tem algumas outras escalas, tem umas outras particularidades desse multímetro que eu não vou entrar no mérito, que não tem porquê, tá, pessoal? Então, queria trazer para vocês mais o que é encontrado em vários multímetros diferentes, de marcas diferentes. Você vai encontrar as mesmas escalas, agora dependendo da proteção de cada multímetro e da sua qualidade, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vou trazer mais vídeos para vocês sobre equipamentos eletrônicos de medição para auxiliar vocês a chegar nesse objetivo aí, tá bom? Valeu!